Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Análise 360 aqui pelo nosso canal no YouTube do Diário 360. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026, estamos ao vivo para mais uma edição do nosso programa. E é tão bom ter você aqui na nossa mega e crescente audiência, sempre contando aqui com a nossa análise dos fatos de tudo o que aconteceu de relevante no dia de hoje e nas últimas horas também na terça-feira do dia de ontem, do qual já quero apresentar e agradecer pela sua presença do meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira, que mais uma data se faz presente aqui no nosso programa. A você, Rodolfo, seja bem-vindo. Uma ótima quarta-feira para você, meu irmão. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam compartilhando, Fabiano. É importante, né? Curtindo desde já. Não deixa para curtir esse vídeo no final, no meio. Já vai logo curtindo, faz logo a sua obrigação, né? Exatamente. Bate logo esse ponto, né, Fabiano? Exatamente. E aí a gente agradece a vocês porque a gente tem um crescimento orgânico muito importante. Mas o mais importante, pessoal, é levar a boa informação para cada vez mais pessoas. A gente aqui analisa fatos e traz uma perspectiva que os senhores não verão em outros veículos da imprensa brasileira, simplesmente porque eles são ideologicamente comprometidos. Aqui o nosso compromisso é com a verdade. Então, muito obrigado e sigamos aí para as pautas mais relevantes do país, meu amigo Fabiano Braga. Só para, antes da gente entrar nas pautas, só agradecer mais uma vez, assim também como o meu amigo Rodolfo Oliveira já agradeceu, agradecer também a toda a nossa crescente qualificada audiência em todas as plataformas de redes sociais. Nós estamos lá no Kawaii, no TikTok, inclusive lá no TikTok a gente bateu mais de 1 milhão de curtidas, temos lá uma crescente audiência, no Kawaii também. No Facebook nós estamos num engajamento absurdamente crescente lá também. Até ontem eu acho que estava em 120 mil seguidores lá na nossa página. No Facebook, no Instagram. Eu acho que até a hora desse momento agora a gente está batendo 560 mil seguidores. Então, a cada dia que passa nós estamos ganhando organicamente, diga-se de passagem, níveis aí crescentes. Tudo isso para a glória de Deus. E resultou mais uma vez nas estatísticas que nós chegamos aqui da nossa redação, Rodolfo. Nós estamos entre os 20 portais mais engajados do Instagram no Brasil, no segmento notícias. Então isso nos gera muito mais ainda responsabilidade sobre os conteúdos, Rodolfo, que a gente sempre traz aqui, tanto para uma análise 360 e também para todas as plataformas, Rodolfo. Responsabilidade e motivação, Fabiano, porque vocês são o nosso combustível para que a gente prossiga esse trabalho. Nós somos uma equipe enxuta, porém muito coesa e honesta. Isso é o que é o mais importante. A gente está aqui, a gente tem um compromisso, uma obrigação com vocês, que é sempre trazer os fatos e analisados sob a ótica da honestidade intelectual. Então, a gente agradece esse público absolutamente qualificado e a gente está aberto a críticas, a sugestões, inclusive na área de comentários deste vídeo, pode deixar aqui denúncias, comentários, críticas, que a gente vai acompanhar tudo à medida do possível, mas é sempre um grande prazer, Fabiano, saber que estamos falando a tanta gente, né, e que a gente está tentando aí corresponder à expectativa crescente em torno do Diário 360. E vamos lá, vamos dar início, né, às nossas pautas e assuntos dessa quarta-feira. A gente vai falar agora, olha só, para você que está ligado aí no nosso análise 360, a gente vai falar que o governo Lula enfrenta um rombo aí de aproximadamente quase 106 bilhões. A saúde e educação estão na mira aí desse grande rombo no Brasil. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva está enfrentando aí esse novo desafio nas contas públicas, após a nota técnica da consultoria de orçamentos do Senado apontar, Rodolfo, aí uma insuficiência orçamentária de aproximadamente quase 106 bilhões para cobrir as despesas para 2026. Segundo esse levantamento feito, os ministérios da Saúde e Educação estão entre os mais afetados, o que pode pressionar o recursos destinados aí a serviços e atendimento ao público, medicamentos, livro didático e universidades estaduais e federais. Vale lembrar também, Rodolfo, para a gente já entrar nesse debate, o seguinte, que até um pouco tempo atrás,
aproximadamente 10 universidades federais estavam em greve em todo o território nacional. Ou seja, por falta de recursos, recursos insuficientes para a manutenção da abertura das universidades e tantas outras problemáticas. A gente conhece isso muito bem, Rodolfo, e a gente tem acompanhado. E quando nós entramos agora nesse assunto sobre esse enfrentamento desse rombo de aproximadamente 106 bilhões de reais que vai mirar aí tanto na educação quanto na saúde, isso já gera e acende, Rodolfo, agora uma luz de alerta para as contas públicas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, Fabiano. Em primeiro lugar, sobre esse tema, o que a gente tem que ressaltar e salientar sempre é a irresponsabilidade fiscal desse desgoverno Lula. É preciso lembrar, Fabiano, que o governo Lula bate recorde atrás de recorde em arrecadação de impostos federais, na União, né? Ou seja, veja como alguma coisa está errada, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca, como diria William Shakespeare. Olha só, o Brasil, o governo federal nunca arrecadou tanto dinheiro através dos impostos. O governo Lula aumentou uma série de impostos, né, do senhor aí Tachad, né, que agora tenta tenta ganhar lá a disputa no governo de São Paulo, né? Diga-se de passagem, Tachad tomou uma surra, né, Fabiano, no debate contra o Tarcísio, né? Bom, de um lado nós temos um governo que cria impostos, aumenta a carga tributária loucamente e arrecada como nunca. Do outro lado, nós temos o mesmo governo que, não obstante tanto dinheiro arrancado do trabalhador e dos pagadores de impostos brasileiros, simplesmente não consegue fechar o buraco das contas públicas. É muita irresponsabilidade, é muita gastança desenfreada. Nós temos uma máquina pública federal inchada, o governo loteou aí com seus companheiros aí milhares de cargos comissionados lá em Brasília, né, nos ministérios, enfim. Nós temos uma máquina pública inchada, lenta, paquidérmica, que não atende aos interesses do povo brasileiro, mas, não obstante, o governo continua a extorquir, a explorar os trabalhadores via impostos. Então, Fabiano, o primeiro ponto é esse. A conta não fecha, se arrecada como nunca, mas não tem dinheiro para fechar o básico. O segundo ponto como você frisou, setores essenciais como saúde e educação estão sendo afetados. E aí, Fabiano, é preciso dizer o seguinte: o próximo governo também vai herdar essa bomba, porque, senhores, a irresponsabilidade fiscal de um governo se transmite a outro. As futuras gerações de brasileiros pagarão aí, Fabiano, por esse gasto desenfreado e irresponsável do governo Lula. Então, digamos que o Flávio Bolsonaro vença as eleições, tomara que sim, né? Tomara que o Flávio vença as eleições. Ele terá um grande desafio, que é justamente sanar essa hemorragia nas contas públicas deixadas pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que, para tentar se eleger, e aqui é meu terceiro ponto do meu argumento, meu argumento final, Fabiano, é que, para tentar se reeleger, Lula vai fazer o diabo, como diria Dilma, né? E ele está gastando como nunca em programas assistencialistas, né? Em expansão de programas assistencialistas, programas esses que têm que existir para amparar as pessoas pobres. Não obstante, todo programa social tem que ter começo, meio e fim, mas a esquerda não quer isso. A esquerda quer deixar a massa do povo eternamente dependente de programas sociais, justamente porque o cão não morde a mão que o alimenta. Então, Fabiano, a gente tem um quadro absolutamente preocupante. Só te interromper também, Rodolfo, porque a gente está falando de algo que custa muito caro para o pagador de imposto, que é programa social, é o assistencialismo. E eu fico muitas das vezes observando os comentários e as falas desses esquerdistas, da esquerda que domina hoje esse campo assistencialista no Brasil. Eles se vangloriam pela quantidade de pessoas que eles colocam dentro desses programas. Mas deixa eu falar algo. O sucesso de um programa social não está na quantidade de pessoas que você coloca dentro do programa,
Mas muito pelo contrário, o sucesso está na quantidade de pessoas que você tira desses programas. Você colocou 1 milhão, daqui a 3 meses você tirou 300 mil. Por quê? Porque você conseguiu tirar 300 mil pessoas ou 300 mil famílias da linha da extrema pobreza. Então, a gente fica vendo esses políticos de esquerda, Rodolfo, se vangloriando. Ah, nós aumentamos aí o Bolsa Família, nós colocamos agora mais 1 milhão, colocamos agora mais 2 milhões. Eles se vangloriam quando a bolha aumenta, quando a conta aumenta, não quando a conta diminui, Rodolfo. Isso vale muito a pena se salientar, porque o sucesso desses programas não está na quantidade que entra, mas na quantidade que sai. É assim, Fabiano, eu acho que essa frase é da Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro. Ela falou certa vez, creio que foi ela disse o seguinte: o melhor programa social que existe chama-se emprego. Ela foi cirúrgica, né? Então, assim, veja só, Fabiano, um programa social, ele é uma muleta, deve ser uma muleta temporária. É para amparar aquele indivíduo que está desalentado, sem qualificação, desempregado, dar uma ajuda inicial e deixá-lo caminhar com as próprias pernas. Um verdadeiro programa assistencialista, Fabiano, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. E a esquerda não quer ensinar ninguém a pescar. A esquerda quer um batalhão de pessoas recebendo esse peixe, justamente porque o cão não morde a mão que o alimenta. O problema é que custa muito caro para os pagadores de impostos financiar esses crescentes e expansivos programas assistencialistas. Lembrando, Fabiano, que não é o governo que dá o Bolsa Família. O governo arrecada dinheiro através dos impostos e os redistribui através de programas assistencialistas. O governo não gera um centavo, senhor. Brasília não gera R$1. Pelo contrário, Brasília suga o dinheiro dos impostos e os redistribui, entre outras coisas, em programas assistencialistas. Então, para finalizar, Fabiano, sobre essa questão, a gente tem o Brasil, um SUS cada vez mais precário. O Brasil, nos últimos lugares em matemática, ciências e leitura do PISA, exame PISA internacional, que ofere essa questão de leitura, né, entre os estudantes, leitura, matemática e ciência entre os estudantes. Então, o Brasil, péssima em educação e saúde, um rombo fiscal que ficará para as próximas gerações e para o próximo governo, se Deus quiser, de Flávio Bolsonaro. Ele vai ter que dar um jeito de resolver isso. Vai ter que cortar na carne. Vai ser como a Argentina, Fabiano. Na Argentina, o Milei, assim que entrou, demitiu 20 mil aspones lá que tinham lá, mamando lá nas tetas públicas sem fazer PN. Entendeu? Então, vai ter que ter um choque de gestão aí na gestão, Flávio, se Deus quiser, Flávio Bolsonaro. Mas o fato é que, meus senhores, para finalizar, veja se faz algum sentido. O governo nunca arrecadou tanto dinheiro através dos impostos sugados dos trabalhadores e, não obstante, não consegue, Fabiano, arcar com um básico, que é saúde e educação. Então, tá na hora na minha opinião, de tirar esse desgoverno e tentar colocar o Brasil no rumo certo, Fabiano. Coloca aqui pra mim, meu amigo Isaac, mais uma vez a foto dos culpados. A foto dos culpados tá aí. A minha fala é pra você, cidadão brasileiro. Você que precisa de um medicamento e vai ao posto de saúde, muitas das vezes não tem. Esses dias agora, a gente viu a crueldade do governo Lula em negar o acesso a um medicamento a uma criança que estava precisando. O governo negou, foi na justiça dizer que não daria. Se para essas crianças que precisam de um medicamento de um alto custo, o próprio governo está indo na justiça dizer que não vai dar, imagina muitas das vezes você que todos os dias precisa ir fazer o seu neonatal, para você que precisa do seu medicamento contínuo para o tratamento do câncer, para o tratamento de uma pressão alta, para o tratamento de qualquer uma outra enfermidade. Essas dívidas, esse rombo, vai afetar a saúde, vai afetar a educação. A estimativa é que afete a distribuição de medicamentos nos postos de saúde nos hospitais que são geridos pelo governo federal. As universidades e escolas federais serão afetadas. Os livros didáticos que já demoram a chegar nas universidades, que já demoram a chegar nas escolas, podem ser que nem cheguem mais. Por quê? Pela falta de eficiência, na verdade, a ineficiência em gestão pública, em gestão de controle de gastos
dentro do governo. Nós não temos ou não vemos uma palavra ser dita aqui quando se coloca esses dois culpados que estão aqui do meu lado, que se chama responsabilidade. E uma das tais mais principais é responsabilidade fiscal. O próximo presidente, Rodolfo, que vai assumir aí a presidência, ele vai ter aí uma tarefa muito difícil. Porque uma das principais atitudes, Rodolfo, que ele vai precisar fazer para governar, ele vai precisar tomar atitudes impopulares. Atitudes das quais não vai gerar engajamento, não vai gerar elogios populares, vai ter que cortar na própria carne, vai ter que reajustar o orçamento federal, vai ter que enxugar a máquina pública, que é um dos maiores desafios do próximo presidente, porque a máquina tá pesada, tá gorda, tá obesa, tem muita gente se alimentando dessa máquina e não produz nada. Então, o próximo presidente que vai assumir, sentar na cadeira presidencial, ele vai ter um dos maiores problemas orçamentários eu posso até dizer, nas últimas 5 décadas. É o maior problema orçamentário dos últimos anos que o Brasil está enfrentando. Nós estamos falando de um colapso orçamentário para o ano de 2027. Então, se Lula for reeleito, ou ele, que eu acho muito difícil, entra com uma reforma dentro da sua máquina, coisa da tal que a gente não viu até hoje, dentro da estrutura do modus operandi petista, ou nós veremos 2027 ser ladeira abaixo, Rodolfo. Não tem como a gente esperar algo novo da gestão petista. A boa notícia, Fabiano, é que o Flávio Bolsonaro, candidato da oposição, né, à presidência da República, já anunciou, Fabiano, que, caso eleito, cortará ministérios em Brasília. Exatamente como fez seu pai. Vocês estão lembrados? Bolsonaro, assim que assumiu, cortou lá alguns ministérios. Fabiano, são, sei lá quantos, mais de 30 ministérios, sei lá. O Brasil não precisa de 30 ministérios. E há muitos ministérios que poderiam virar pastas, virar secretarias, ser fundidos, enfim. Mas o mais importante, Fabiano, é que o Flávio Bolsonaro está montando uma equipe econômica preocupada com essa questão da responsabilidade fiscal, de sanar as contas públicas. Será um choque de gestão, caso ele, se Deus quiser, seja eleito. Vai ter que cortar na própria carne, doerá como foi na Argentina. Mas, Fabiano, é aquele remédio amargo que você toma quando está doente. Ninguém gosta de adoecer. Primeiro ponto é esse, o Brasil está doente. O Brasil não está doente, na verdade. O Brasil foi adoecido por uma gestão doente, que é o PT. Então, o Brasil está doente porque foi adoecido. Agora é hora de tomar um remédio amargo. Ninguém gosta de adoecer, ninguém gosta de tomar remédio amargo. Mas depois desse processo vem a cura, que é um tratamento. É um tratamento. Vai ser demorado, né? Não vai ser no passe mágica. Nada em política num país continental como o Brasil é em varinha de condão. Então, o que a gente espera, Fabiano, é que venha um novo governo, com uma equipe econômica responsável, gente que é técnica, não é indicada por ideologia, não é indicada por ser companheiro, por ser do PT, por ser de esquerda. Flávio Bolsonaro está montando uma equipe econômica técnica para gerir este país que é rico. Não nos esqueçamos disso. O Brasil é um país riquíssimo. Não obstante, o povo é pobre, também por conta de maus governos como o do PT, que só sabe aumentar imposto e não entregar serviços públicos adequados e decentes ao povo que paga por eles. Só como Fabiano, só lhe corrigindo um pouco, Fabiano, não é que o governo tem que dar o remédio do câncer, o SUS tem que dar o remédio. Gente, nós já pagamos por isso, Fabiano. Já está pago, é só entregar. Rodolfo, está pago? Tá, através dos nossos impostos. O Brasil tem uma carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do Ocidente. É como eu sempre digo, Fabiano, o Brasil cobra carga tributária como a Suécia e entrega serviços públicos nigerianos. É isso aí. E a gente vai dar continuidade sempre, analisando sempre os fatos de como eles acontecem de fato aqui no nosso Brasil, para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece, tá? Já apareceu. Se inscreve agora no nosso canal, gente. Chegou até aqui, essa é a hora de você se inscrever no nosso canal.
curte aí o nosso programa Análise 360 aqui no canal do Diário 360, junto comigo Fabiano Braga, meu amigo Rodolfo Oliveira, tá aqui aparecendo também os nossos Instagrams, tá? Você pode também, ó, seguir aqui o nosso Instagram, acompanhar sempre as nossas redes sociais, combinado? Vamos lá para mais um assunto, vamos lá para mais uma pauta. A gente vai falar agora, gente, da guerra que está acontecendo no estado do Ceará. O Comando Vermelho está cobrando até, isso não é novidade com certeza para ninguém, cobrando até R$60 mil para autorizar campanhas políticas no Ceará. A Justiça Eleitoral autorizou nessa última terça-feira, dia 11, a Operação Omertá, que investiga a influência do Comando Vermelho nas eleições de Sobral, interior do estado do Ceará. A ação foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará, pelo Ministério Público Eleitoral e pelo GAEL, que cumpriu aí 14 mandatos de prisão preventiva, 25 de busca e apreensão e determinou também 5 afastamentos cautelares. Entre os presos estão 3 vereadores. São eles: Carlos Calixto, do PSB, Juninho do Povo, do Podemos, e Mário Victor, do União Brasil, além de um policial militar e um advogado. A investigação aponta que candidatos precisavam pagar, olha só, até R$60 mil para fazer campanhas em certos bairros e que houve ameaças de morte e cancelamento de eventos políticos. Tudo isso, meu amigo Rodolfo Oliveira, acontecendo debaixo do nariz da segurança pública do estado do Ceará, meu amigo Rodolfo. Pois é, Fabiano. E a mesma esquerda, a gente falava agora há pouco, né, que relutou, que tentou fazer com que a administração Donald Trump nos Estados Unidos classificasse PC e Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, né, o PCC e o CV, como facções narcoterroristas que elas são. Eu sempre digo o seguinte, Rodolfo, é uma opinião sua que essas facções são narcoterroristas. Não é uma opinião minha. Consulte o dicionário. Vá no verbete, vá na palavra, digite aí no Google a palavra terrorismo. Veja se o que aparece lá como descrição do que é terrorismo não casa com o que o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho fazem no Brasil. Como, por exemplo, Fabiano, o que a gente acabou de noticiar aqui. Quer dizer, esses caras simplesmente cobram para se fazer campanha. E aí fica a pergunta, onde está a soberania nacional que a esquerda diz defender? Senhores, se existe um território no qual um candidato não pode fazer campanha, por exemplo, no qual as pessoas não podem transitar livremente sem pagar pedágio, no qual eu não posso abrir uma empresa sem ter que pagar a taxa da criminalidade, no qual tem horário, tem toque de recolher. Fabiano, tem bairros, tem comunidades inteiras no Brasil afora que há toque de recolher. Rodolfo, eu não sabia disso. Pois é, existe. Então não há soberania nacional num país desse. Então, Fabiano, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte, que é preciso investigar. Isso é algo que todo mundo já sabe, Fabiano. A influência financeira que essas narcoquadrilhas, narcofacções têm na política. Fabiano, eles financiam candidatos, eles lavam dinheiro de campanha, eles impedem que determinados candidatos façam campanha em determinadas áreas. Eles oprimem as pessoas, plantando um verdadeiro terror psicológico para que não votem nesse ou naquele outro candidato. Fabiano, entenda. Primeiro que não há soberania. Se há uma área de um país em que eu, Rodolfo, não possa transitar sem ter que pagar pedágio, não há soberania. Em segundo lugar, Fabiano, onde está a democracia? Se um candidato da oposição, da direita, por exemplo, não pode subir o morro, não pode ir a uma comunidade, não pode ir a uma favela, fazer campanha porque ele é ameaçado, não há democracia. Não há democracia. Por quê? Porque há um desequilíbrio na balança. Um lado pode fazer campanha em determinada área e outro não. Agora mesmo na Colômbia, o presidente de direita, Fabiano, que venceu as eleições, o Abelardo de la Espriella, né, o El Tigre, da Espriella, né? Acho que é assim que pronuncia, eu sempre erro. Mas o homem fez a campanha inteira dentro de uma redoma de vidro à prova de bala. Flávio Bolsonaro só faz campanha com colete à prova de balas. Aliás, ele esteve no Ceará, a gente, né, Fabiano? Ele estava lá com colete à prova de balas. Então, veja só, de um lado nós temos
a oposição que não pode fazer oposição. Seja porque existem o STF agindo como agente político. Ontem mesmo, o Flávio Bolsonaro falou que o Alexandre de Moraes é o principal articulador político do Lula, da reeleição de Lula. Nós temos as narcoquadrilhas, facções, né, que lavam dinheiro, financiam campanhas. Eles se infiltram no judiciário, Fabiano. Se infiltram no executivo, se infiltram nos parlamentos, certo? E fica a pergunta: onde está a nossa soberania? Onde está a democracia brasileira? Enfraquecida, usurpada, Fabiano, por narcoquadrilhas milionárias que desbalanceiam as eleições. Essa balança está desequilibrada. Então, para finalizar meu primeiro comentário, Fabiano, eu já ouvi você, a gente tem que entender o seguinte: o Brasil não vive um estado normal de democracia. Não vive, Fabiano, não vive. Onde a oposição não pode fazer oposição e onde as narcoquadrilhas dominam regiões inteiras, impondo candidatos e restringindo outros, meus senhores, não há soberania, não há democracia efetiva, Fabiano. O que está acontecendo no Ceará, meu amigo Rodolfo, inclusive compartilha comigo aqui, meu amigo Isaac, a tela do nosso notebook, para a gente mostrar que essa é a foto dos 3 vereadores que foram presos pela Polícia Federal ontem, né, aqui no estado do Ceará. Pode tirar, meu amigo Isaac. Mas o recado é para você, cearense, que acompanha sempre os conteúdos do Diário 360. Não é de hoje que nós estamos alertando a todo o povo do Ceará. O próprio Ministério Público do Estado do Ceará, o próprio Ministério Público Eleitoral, a própria Polícia Federal. Ano passado, um promotor de justiça do Ministério Público do Ceará informou que, veio a público dizer que haviam mais de 50 prefeituras ou 50 políticos que foram eleitos em 2024 financiados pelo Comando Vermelho. No início do ano de 2026, o próprio Ministério Público do Ceará vem a público mais uma vez acendendo a luz de alerta dizendo: o crime organizado no estado do Ceará já está interferindo nas eleições de outubro de 2026. Já há indícios, não são palavras minhas, são palavras das investigações do Ministério Público do Estado do Ceará, afirmando, não é uma cogitação e uma possibilidade, é afirmando que o crime organizado no Ceará está dominando as eleições no Estado e que já está, desde o início do ano de 2026, interferindo nas eleições para outubro desse ano. Isso é muito preocupante, porque essa operação que aconteceu na cidade de Sobral, que prendeu 3 vereadores que supostamente, segundo as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Civil, estão envolvidos com o crime organizado. Havia um pedágio. Olha o nível do envolvimento de políticos no estado do Ceará com o crime organizado. Eles precisavam, os candidatos a vereadores, a prefeito de 2024, precisavam pagar até R$60 mil para fazer campanha em determinados bairros do município de Sobral, interior do estado do Ceará. Olha o nível que chegou o domínio das organizações criminosas no estado do Ceará. E eu assisti domingo o debate para a abolição para o governo do estado, dos candidatos a governo do estado lá do Ceará. E eu vi o governador petista Eumano de Freitas dizer que tá tudo bem, que quem domina é o estado. Não é governador. O Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, a Polícia Civil estão diariamente dando dados estatísticos nos falando sobre o domínio das organizações criminosas no Ceará. Nós precisamos dar um choque de realidade no governador do estado do Ceará. Parece que ele não vive no estado em que ele governa. Nós estamos mostrando dados estatísticos aqui diariamente dentro do Diário 360 falando sobre a as altíssimas taxas de criminalidade no estado do Ceará. Mas,
olha só, coincidentemente, assim como acontece, sempre quando se aproxima, Rodolfo, aqui no estado do Ceará, quando nos avizinham a eleição, parece que os níveis de criminalidade eles são reduzidos. Eu não sei o que é que acontece. Graças a Deus que reduziram, né? Mas isso me causa estranheza, porque só quando aproxima as eleições, aí não tem mais assalto, não tem mais roubo, não tem mais assassinato, a gente vê os níveis de criminalidade baixando. A pergunta que não quer calar: será que os níveis baixaram ou será que os criminosos estão balançando bandeira? Essa é a pergunta que não quer calar. E você do Ceará, se atente, porque no Ceará está sendo vivido um momento muito importante, ou para dar continuidade a um projeto que não deu resultados em várias áreas do Estado, tais como saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico, em tantas outras áreas, ou você abraça um projeto de continuidade que está, ou você abraça um projeto de mudança que está sendo proposto. Essa é uma decisão que não é minha, essa é uma decisão que é sua, do Ceará. Então você que é do Ceará, atenção quando for votar e escolher os seus representantes, Rodolfo. Lembrando, Fabiano, que segundo o Atlas da Violência, né, que mede aí a questão da criminalidade e dos homicídios por 100 mil habitantes no país, Ceará e Bahia são os dois estados mais violentos da nossa nação. O que é que Ceará e Bahia têm em comum, Fabiano, além de serem estados nordestinos? Eu respondo, são estados governados pelo PT. Então, deve ser uma grande coincidência, né? Que todos os estados onde o governo do PT está, os níveis de criminalidade aumentam, Rodolfo? Pois é. É preciso que vocês entendam, Fabiano, o seguinte: a esquerda não tem nenhum projeto para a segurança pública. Se você perguntar a um esquerdista, rapaz, aqui a gente está vivendo uma epidemia de violência em nosso país. Os índices de homicídio, né, não obstante em alguns locais terem caído, o Brasil ainda é um país extremamente violento, já falo mais sobre isso. Se você perguntar a um esquerdista, tá bom, a gente tem aqui vários homicídios, latrocídios e assaltos à mão armada. O que você propõe para resolver essa situação? O esquerdista não vai ter o que dizer, porque eles no Congresso votam contra aumento de pena para crimes hediondos, eles são a favor de saidinha, eles são a favor de progressão de regime, eles são a favor de visita íntima, que é transformar presídio bancado por você, porque quem banca o presídio são nós, os pagadores de impostos, em motel. Eles são a favor, não são a favor da redução da maioridade penal, ou seja, nós temos aí uma esquerda que não tem nada a oferecer em segurança pública, por exemplo, já que o Fabiano estava falando desse assunto. Nada, eles não têm nada, o projeto deles é zero. É simplesmente tratar os bandidos como vítimas da sociedade, os bichinhos. Porque um cara de 16 anos coloca uma arma na sua cabeça por conta de que ele foi uma vítima da sociedade, ele é pobre. Como ele é pobre, ele se viu obrigado pelas circunstâncias a te assaltar. Quer dizer, o discurso da esquerda, esse discurso já de centenário da esquerda, é até ofensivo, Fabiano, aos que são mais pobres. Porque, por exemplo, eu sou pobre e nunca pensei em sair assaltando ninguém. Boa parte da população brasileira é pobre e nunca cometeu um crime na vida. Então, Fabiano, a esquerda não tem nada para oferecer em segurança pública. E é por isso que os estados governados pela esquerda, como a Bahia e o Ceará, são campeões no número de homicídios. É impressionante, né? Enquanto isso, Fabiano, sabe quem deu uma cacetada, Fabiano, na redução de homicídios no Brasil, latrocínio de homicídios e roubo à mão armada? O estado de São Paulo, governado por quem? Por Tarcísio de Freitas, que é um direitista, um opositor, ou o que quer que seja. É um cara que não é de esquerda. Né? Então, Fabiano, Goiás, outro estado que deu uma cacetada. Goiás, pronto. Goiás, você falou aí. Coloca a gente aqui, meu amigo Zé. A gente viu Goiás. Eu vou dar um. Teve um evento que aconteceu em Fortaleza e eu estava presente. E eu vi o próprio Ronaldo Caiado, ele falar que Goiás... Gente, eu fiquei assim, meu sonho. Goiás passar 30 dias sem um homicídio.
Me diz aí, lá no Ceará, Rodolfo, aonde passou 30 horas sem homicídio. Em Salvador, você imagina em Salvador passar 2 dias sem homicídio? Impossível, impossível. Salvador, que é um feudo petista, né? Verdade. Então, a gente tem que entender o seguinte, Fabiano. A esquerda faliu nesse aspecto. A esquerda faliu nesse aspecto. E aí, nós temos que pensar o quê? Se o Brasil quer resolver a questão da segurança pública, é preciso endurecer leis, é preciso acabar com mordomias, é preciso construir presídios. Fabiano, Nayib Bukele, é impossível hoje, Fabiano, falar de segurança pública sem citar o presidente de El Salvador, o Bukele. El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. E hoje inverteu. É o país mais seguro do mundo. Vai lá na internet, as pessoas andam de madrugada com o celular. Zerou. Zerou. Qual foi a magia, a mágica que o Bukele fez? Prendeu o bandido. Ah, mas aí, Rodolfo, não vai ter onde colocar. Constrói presídio. O que não pode é o cara ter uma larga ficha criminal, ser preso, aí você põe uma tornozeleira, solta o indivíduo por bom comportamento. Eu acho muito engraçado. Fabiano, eu acho isso uma grande piada. O cara comete um crime e vai preso, Fabiano. Abre aqui, Isaac, abre aqui. Eu quero olhar pro Fabiano. Fabiano, eu já tô achando graça aí. O cara comete um crime e vai preso. Vamos aí, lá. na cadeia, ele tem bom comportamento e sai mais cedo. Fabiano, ele tem a obrigação de ter um bom comportamento. Ele não tem que ser premiado por ter bom comportamento, não. Exatamente. Ele tem a obrigação. É o contrário. Se ele não tiver um bom comportamento, ficará mais tempo preso. Sim. Então, gente, é a única e só acontece no Brasil. É que nem jabuticaba, só nasce no Brasil. O indivíduo é solto por progressão de regime, teve bom comportamento. É obrigação. Então, Fabiano, é preciso parar de soltar bandido, é preciso parar de passar a mão na cabeça de marginal, dizendo que é vítima da sociedade. É preciso endurecer leis. E quem é que propõe isso? É a direita, é a oposição. E para finalizar esse assunto, Fabiano, voltando aqui para o governo do estado do Ceará, que divulgou que os números de homicídios, como o Fabiano falou, de repente caíram. No eleitoral, caiu tudo. Agora eu quero perguntar uma coisa a você, cearense. Tá bom. Dizem que o governo do estado petista disse que os números dos homicídios, a violência caiu. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa a você, cearense. Você se sente mais seguro quando você sai às ruas? Não, porque segundo o governo do estado do Ceará, os números de violência caíram, porque, veja bem, o Ceará agora é uma Suíça. Tá bom, tá bom. E nas ruas, você sente isso? Quando você sai para trabalhar, você se sente 1 milímetro mais seguro do que se sentia no ano passado? Quando você vai ao lazer com a família, você se sente mais amparado, você se sente, nossa, agora sim, eu tô aqui em El Salvador. Você sente isso? Então, Fabiano, não se deixe enganar. Existem os dados oficiais dos governos de esquerda, como a Bahia e o Ceará. Segundo o governo do Ceará, até o ano passado, o Ceará tinha 7 cidades entre as 10 mais violentas do Brasil. Esse ano mudou, não tem mais nenhuma. Mudou, né? Virou assim uma coisa incrível. Mas você, cearense, sente isso na vida real? Sente na pele essa mudança? Ou é simplesmente... pode ser, hein? Eu não vou aqui afirmar nada e meus advogados estão de olho. Cuidado, Rodolfo, que eu vou dizer agora. Ou será, Fabiano, que isso é só demagogia, estatística, torturar os números para mais uma vez te enganar, eleitor cearense, né? Que aí está refém de uma administração péssima feita pelo PT. Então abra o olho, não se deixe enganar por narrativas. Quando você vir esses dados de que o Ceará agora é um antro de segurança, lembre-se do que você sente na pele quando sai para trabalhar, o que você sente na pele quando tem a sua pequena empresa e tem que colocar grade, câmera e sensor e o diabo para poder trabalhar. Então, cearense, baiano, nordestino em geral, não se deixe enganar pela propaganda de esquerda. A violência pública não diminuiu porque é ano eleitoral. E está chegando a opção, a hora de pensar e mudar. Então, pensa, reflete e vai votar com consciência, Fabiano. E se você chegou até aqui, é a hora também de você se inscrever no nosso canal. Já se inscreve, é grátis, é gratuito e é rápido.
faz isso agora, aproveita também, dá aquele joinha, porque assim também o nosso YouTube vai entender que esse conteúdo é muito bom e vai entregar para tantas outras pessoas também acompanharem o nosso programa Análise 360, que é um produto do nosso famigerado e conhecido no Brasil inteiro aí, Diário 360, combinado? E tá aqui, ó, o nosso Instagram, aqui, ó, porque aqui, ó, tá aqui. Esse aqui é o nosso Instagram, tá aqui, você pode nos acompanhar, tá? Você pode sempre também seguir as nossas redes sociais, né, Rodolfo? E também muita gente acompanhando, consumindo, compartilhando, isso é muito bom. Às vezes eu paro à noite, no finalzinho da noite, onde eu tenho mais tempo, e vejo lá muita gente pegando, fazendo cortes, né, do programa Análise 360, das falas, dos conteúdos que a gente sempre gera através aqui das análises aprofundadas dos fatos que a gente sempre também aqui analisa e mostra para o nosso grande público qualificado. Isso é muito bom, que a gente também tem sido referência em credibilidade para tantas pessoas que consomem aí, estão alcançando aí a verdade, Rodolfo. E é importante que você seja um agente ativo desse processo. É importante que você curta, mas compartilhe este vídeo. Exatamente. Clica lá no compartilhamento, joga no grupo do WhatsApp da família, da igreja, do futebol, da cervejinha. Manda para aquele tio petista este vídeo, este conteúdo, porque aí você, das duas, uma, ou você infarta o homem de vez, ou você faz com que ele, sabe, Fábio, tira essa redoma que tá, essas escamas que estão sobre os seus olhos, e ele passe a ver os fatos sob outra perspectiva. Quem sabe você pode ser um agente de salvação de alguém, porque aqui, Fabiana, a gente traz fatos que a mídia de esquerda não traz. Então, é importante que você continue organicamente compartilhando este conteúdo e levando o diário para cada vez mais pessoas. Meu amigo Fabiano Braga. É isso aí, e vamos lá para mais uma pauta, mais um assunto que a gente vai trazer agora para você que sempre acompanha o nosso programa Análise 360. Tá na sua tela a Associação, gente, Nacional dos Jornalistas, a ANJ, ela e outras entidades do setor criticaram nessa última terça-feira, ontem, dia 11, a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que autorizou a busca e apreensão contra Raimundo Contrim, ex-secretário do governo do Maranhão e apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo. As reportagens de Pablo tratavam do uso de veículo oficial pela família do ministro Flávio Dino. A associação afirma que a medida abre precedente muito perigoso e ameaça a liberdade de imprensa e viola o sigilo da fonte, protegido pela própria Constituição. Essa operação ela ocorre meses após o jornalista também ter sido alvo de busca e a assessoria de Dino negar qualquer uso irregular do veículo. A gente vai tratar agora, Rodolfo, desse assunto que ganhou repercussão nacional, está sendo tratado aí também no meio de comunicação com muita delicadeza, porque se trata, na nossa análise jornalística, de um ataque à nossa democracia, de um ataque também à nossa liberdade de expressão e à proteção da fonte, que é tão preciosa para o nosso trabalho jornalístico, meu amigo Rodolfo Oliveira. Olha só, Fabiano, agora eu vou falar aqui enquanto jornalista, certo? Enquanto um amante do jornalismo. Atenção para o que eu vou falar agora, enquanto jornalista. Rodolfo Oliveira, jornalista. Preste atenção. Isso que Alexandre de Moraes determinou é gravíssimo. Em qualquer outro país ocidental do mundo, onde a imprensa é mais ou menos livre, isso seria motivo, Fabiano, para toda a nossa categoria se unir e pressionar contra essa decisão de Alexandre de Moraes. Por quê? Em primeiro lugar, o sigilo da fonte é constitucional. Está na Constituição. Não cabe a um juiz interpretar outra coisa que não seja o texto da lei, limpo e seco. Ao jornalista é resguardado o segredo do sigilo da fonte, porque o sigilo da fonte é a base de todo e qualquer jornalismo. Preste atenção. Essa decisão do Moraes fará com que outras fontes não queiram mais falar o que sabem. Denúncias, críticas
Documentos que poderiam vir a público através do jornalista e do fazer jornalístico estão ameaçados. Porque agora a mensagem que Alexandre de Moraes passou a todo o Brasil é, olha, cuidado ao passar informações, cuidado ao ser fontes para jornalistas, porque você pode ser penalizado. Não obstante, a Constituição garantir o direito de sigilo à fonte. Alexandre de Moraes atacou um pilar do jornalismo e, consequentemente, um pilar da própria democracia, porque não existe democracia plena sem um jornalismo livre. É impossível. Então, Fabiano, é muito grave. Ontem, o Nicolas Ferreira, o deputado federal, gravou um vídeo falando, olha, eu espero que os jornalistas, né, agora que a água está batendo no bumbum, acordem. E assim, eu adorei o vídeo do Nicolas, mas o que eu falaria para ele é que ele está sendo até um pouco ingênuo, sabe por quê, Fabiano? Porque os jornalistas não vão, a maioria, 90%, sei lá, não vão mover uma palha. Por quê? Porque a fonte que está sendo atingida é de um jornalista de direita que ousou, lá no Maranhão, fazer uma matéria sobre o mau uso de carros oficiais por pessoas ligadas ao ministro Flávio Dino. Esse jornalista, acho que é Luiz Pablo o nome dele, ousou publicar uma matéria apontando, olha, há indícios de que estão usando aqui esses veículos oficiais de maneira irregular. E aí ele tinha a fonte dele, e tinham direito até ontem de sigilo. Veja, Fabiano, veja. Outra questão que tem que ser perguntada, Fabiano. Tá bom. E o que o jornalista denunciou? Vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, Fabiano, estão punindo... Não, olha só, Fabiano. Querem punir a fonte. Não, primeiro ele... Mas não o crime. Primeiro ele puniu o jornalista. Não satisfeito, porque o jornalista foi vítima de busca e apreensão. Sim. Teve laptop, celular, confiscado, uma confusão. O advogado desse jornalista foi cerceado. Aí, não satisfeito em perseguir o jornalista que publicou a matéria, ele foi perseguir a fonte do jornalista, que por Constituição tem direito ao sigilo. Isso não existe. Isso é inadmissível. E cadê a categoria? Cadê nós, jornalistas? Mas a massa de jornalistas não fará nada. Porque, infelizmente, a nossa categoria, Fabiano, é de gente comprometida ideologicamente com a esquerda. E eles só farão alguma coisa quando atingir a eles. Mas aí vai ser tarde demais, Fabiano. Já é tarde demais. Não obstante, a gente tem que chamar este país de democracia. Não, o Brasil é uma democracia plena. Plena! Em que um jornalista é perseguido e depois a fonte do jornalista é perseguido por fazer uma denúncia e por publicá-la em formato jornalístico. Que democracia é essa? Em que a imprensa, a partir de hoje, a imprensa vai ter medo. A imprensa sofreu um golpe duríssimo. Alexandre de Moraes matou a imprensa, porque sem o sigilo da fonte, ninguém vai querer falar comigo, jornalista. Ninguém vai querer fazer uma denúncia anônima, porque vai ter medo de ser perseguido, de eu ter que ser obrigado a revelar a minha fonte, que tem um sigilo constitucional garantido, ou tinha. Então, o que a gente está vendo aqui é gravíssimo. A gente está vendo aqui uma afronta à Constituição direta por parte do ministro Alexandre de Moraes, que não faz a mínima questão de esconder o seu viés autoritário, o seu viés totalitário, o seu viés ditatorial. Isso tem que ser dito. E aí cabe à oposição, aos parlamentares que têm supostamente imunidade parlamentar pelo uso da palavra, né, Fabiano? Denunciar isso aí. Porque se eu for esperar a minha categoria de jornalista, 90% de esquerda, fazer alguma coisa, eles não farão. A Rede Globo deu alguma nota sobre isso? A grande mídia falou nada sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Tá aqui o Diário 360 falando sobre isso. Ontem, alguns parlamentares, como Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, alguns falaram. Mas a grande imprensa, a mídia mesmo, não falou nada. Sendo que eles, mais tarde, poderão ser as próximas vítimas, Fabiano. Porque não se engane, hoje Moraes persegue os opositores.
Amanhã pode ser você de esquerda. E para finalizar, Fabiano, veja como é o corporativismo do STF. Alexandre de Moraes está fazendo isso, está afrontando a Constituição e rasgando um direito sagrado, que é o sigilo da fonte, para proteger um coleguinha de toga, que é o Flávio Dino, o todo-poderoso do Maranhão, intocável no Maranhão. Quer dizer, o cara está simplesmente rasgando a Constituição para defender um dos seus. Quer dizer, um corporativismo doentio. E aí fica a pergunta, até onde vai? O que falta mais para algumas pessoas abrirem os olhos e entenderem que o Brasil não vive uma normalidade democrática, o Brasil não vive um quadro satisfatório de liberdade de imprensa, nem vou dizer pleno. O Brasil é um dos países em que a imprensa é mais cerceada. Tá aí o Discord, Fabiano, prestes a sair do ar com multas milionárias no Brasil. O Brasil, talvez, se o Discord sair do Brasil, vai se igualar à Turquia, Irã e Rússia, países ditatoriais, regimes autoritários. Nós temos aí, recentemente, o ex-marido da Maria da Penha, o cara foi preso, Fabiano. Foi preso porque deu entrevista. A entrevista foi censurada e o cara foi preso porque deu entrevista. Ele cometeu o crime de entrevista. Você acha que isso é coisa de democracia? Você acha que a gente está vivendo normalidade democrática? Então, eu deixo aqui meu protesto enquanto jornalista. Acima de tudo, acima de ser jornalista, eu sou um cidadão, eu sou um pagador de impostos. Fica aqui o meu registro de indignação. E senhores, entendam. Quando vocês, jornalistas de esquerda, acordarem para o tamanho do problema, vai ser tarde demais. Eu quero ouvir também a sua opinião. Escreve aqui nos comentários desse vídeo do nosso programa Análise 360, porque a composição também da sua opinião, do fato que nós sempre trazemos aqui dentro das nossas pautas, é muito importante para a gente também sempre trazer aqui as informações. Combinado? A gente vai trazer mais um assunto que também virou aí repercussão nacional a respeito também de uma jornalista. A gente vai falar agora de Miriam Leitão. Todo mundo conhece essa jornalista da Globo. Ela é a Miriam Leitão e ela declarou que, olha só, o brasileiro sente apenas uma sensação de preços altos nos supermercados e revela um distanciamento elitista na realidade vivida pela maioria da população. Enquanto famílias de baixa renda média veem o carrinho encolher mês após mês e precisar cortar itens básicos para fechar a conta, a economista trata esse sofrimento cotidiano como um exagero subjetivo. A gente está vendo essa matéria, Rodolfo, porque tudo isso nos preocupa, porque um economista que está diariamente ao ar em rede nacional vem dizer a nós que tudo que nós estamos vivendo, essa alta inflação, a gente entra com R$100, antigamente a gente saía com 4 sacolas, hoje nem precisa mais de sacola porque dá para levar na mão, tudo isso é só uma sensação de preços altos. Não. Veja só, é a frase dela. Veja o lado bom disso. Ela sempre cita isso, né? Veja o lado bom de tudo isso. Não tem lado bom. O que a gente está vendo é uma jornalista e economista vir a público dizer que o brasileiro não está vivendo isso. Isso é só uma sensação de altos preços, Rodolfo. Olha só, Fabiano, olha só. Isso é típico comentário de quem vive em bolha. Lá em Brasília, no Reino Encantado de Brasília, onde os rios onde corre leite pelo leito dos rios, né? Onde as amoras brotam do chão. Fabiano, vamos para a realidade? Posso falar uma coisa bem dura aqui, Fabiano? Vou falar aqui. Fabiano, as pessoas estão parcelando lanches no iFood. Eu citei o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, há umas 2 semanas, falou isso, gravou um vídeo sobre isso. O Brasil está batendo um recorde de financiamento, de parcelamentos. O Brasil está batendo um recorde de parcelamentos de lanches no iFood. O sujeito está parcelando um sanduíche. O sujeito está parcelando uma pizza.
Não, Rodolfo, peraí. E o cara vem falar, e a Miriam Leitão vem falar pra mim que é uma sensação de preço alto. Fabiano, Rapaz, eu tô rindo aqui pra não chorar, isso aí é uma afronta ao povo brasileiro. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Vamos falar de dados agora? 80%, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Um recorde agora em junho. Um recorde histórico. Isso é sensação? Isso é sensação? As pessoas estão parcelando um lanche. Eu nunca tinha ouvido falar disso, é a primeira vez. As pessoas estão comprando um lanche de R$20 e parcelando em 4 vezes. E essa mulher vem falar que é apenas uma sensação. Agora, Fabiano, vamos lá. Vamos falar sobre inflação. Você está conseguindo manter o seu padrão de vida? Você, brasileiro, está conseguindo manter o seu padrão de vida? Você está conseguindo comprar o que você comprava antes com o seu rendimento, com o seu dinheiro? Fabiano, é uma loucura e demonstra que pessoas como a Miriam Leitão estão completamente desconectadas da realidade. Essas pessoas vivem em bolhas. Essas pessoas não sabem o que os brasileiros passam. Essas pessoas não estão nas feiras, nas ruas, nos mercados, nos botecos ou nos armazéns. Essas pessoas não andam entre o povo. Porque se andassem, saberiam que o povo brasileiro já está cortando o que já está cortando até hoje não pode mais cortar. Para poder tentar chegar ao final do mês, mas não consegue chegar. E aí se endivida. E toda renda extra que entra na família brasileira hoje não é para consumo, é para pagar dívida, Fabiano. Quando o indivíduo consegue algum bico e entra um pouco a mais de dinheiro no orçamento mensal, aquele dinheiro não vai para consumo, aquele dinheiro não vai para comprar uma melhor qualidade de vida, para comprar melhor comida. Aquele dinheiro vai para pagar dívida. É dívida em cima de dívida. E ela vem falar de uma sensação. O Brasil está com uma carga tributária recorde no Ocidente. O brasileiro trabalha 5 meses por ano, até o final de maio, Fabiano, somente para pagar impostos. Você que tem uma pequena empresa, você que quer expandir os seus negócios, veja a enorme complexidade tributária que praticamente impossibilita que você tenha a sua empresa aberta. Sem falar da péssima infraestrutura, falta de mão de obra, etc. Mas Miriam Leitão fala em sensação de inflação. É uma afronta, isso é um desrespeito à inteligência do povo brasileiro, um tapa na cara de todos nós que trabalhamos 6 meses por ano para sustentar uma máquina pública inchada, paquidérmica, obesa e ineficiente, eivada de corrupção. Então, Miriam Leitão, desce pra terra, mulher. Vem pisar aqui no chão da fábrica, vai para uma feira, vai sentir o cheiro do povo, porque dentro dos estúdios da Globo News, né, com ar refrigerado e aquela coisa toda, com os camarins, e você tá alienada da realidade. Desce, vem, pega uma nave e vai para a terra. Vai pro planeta Brasil, Miriam Leitão. Vamos ouvir, Rodolfo. Vamos ouvir a fala dela, que ela disse que é só uma sensação. Inclusive, compartilha aqui comigo, meu amigo Isaac. Tá aqui, eu tô dentro do nosso Instagram oficial do Diário 360, inclusive tá aberto aqui com todas as páginas, do nosso X, do nosso TikTok, do nosso Facebook. Acaba de bater aqui os 122 mil, se eu atualizar, será que subiu? Será que subiu? 122 mil, o nosso Kawaii, o nosso YouTube, tá? E você vai aqui conferindo tudo, combinado? Mas vamos lá, vamos ouvir a Miriam Leitão. Deixa eu ouvir aqui a voz dela. Cadê a Miriam? Deixa eu atualizar aqui a Miriam, que ela tá doida pra falar. Eu sou dono de casa, a gente vai no supermercado. A gente faz compra. A gente faz compra. E a sensação que a gente tem, e a sensação que as pessoas têm, conversando com as pessoas na rua, é que, poxa, que notícia é essa? Que a inflação desacelera, mas eu vou com R$100 no supermercado, não consigo comprar quase nada. Os preços estão super altos. E aí você fala assim, compra menos do que eu comprei. Isso, exato. Olha, essa é uma coisa importante na economia, é que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Se você foi ao supermercado recentemente, viu que batata caiu, tomate caiu, café caiu, mas em geral está difícil de fazer todas as compras. É que tem muitas outras coisas afetando. Chega. Peraí, Miriam, eu tenho a sensação que tô sendo assaltado.
Eu tenho a sensação que estão me assaltando. Eu tenho a sensação, Rodolfo, que estão metendo a mão no meu bolso. Fabiana, abre aqui, Isaac. A Fabiana é engraçado que ela cita Meu batata, Deus tomate. do Ela céu. cita 3 itens que supostamente teriam caído de preço. Caiu. E os outros 5 mil itens? O arroz, o feijão, Tudo. o café, Fabiano, pelo amor de é Deus. de uma desonestidade imensa. Presta atenção, Fabiano. Existem a cesta básica tem lá, sei lá, vamos botar 50 produtos. Sim. Aí ela pega 3 que supostamente na região dela caíram na matemática dela, sei lá, caíram de preço. E os outros produtos, meu patrão? Então, assim, é de uma desonestidade, é pra tentar enganar o ouvinte. Agora, é impressionante, Fabiana, é impressionante como uma pessoa como essa consegue ter audiência, consegue ser levada a sério. Eu não levo a sério a Miriam Leitão, mas não é por ela não, é por o que ela diz. Eu nunca tive com a Miriam, pode ser uma ótima pessoa, mas chegar pra mim e falar que o que eu sinto no mercado quando vou à feira é só uma sensação de inflação e não o fato de que cada vez mais eu tô pagando mais pra levar menos, isso aí é me chamar de burro. É simplesmente em rede nacional falar assim, ó, agora, atenção, eu vou chamar os senhores todos de burro. Por quê? Quando você vai ao mercado, não, o preço não subiu não. É uma sensação de que o preço subiu, porque na verdade o preço caiu. E aí querem chamar isso de análise econômica. Vamos chamar agora a nossa comentarista de economia, Miriam Leitão. Miriam, com tantas décadas de jornalismo, Fabiano, é uma vergonha. Agora eu faço que dê um Boris Casoy. É uma vergonha, Miriam Leitão. Uma vergonha. Desça da sua astronave e vá pro planeta Terra, Brasil, e vá dar uma volta na feira pública e fale lá sobre a sensação de... É só uma sensação? Pra você ver a vai, você vai levar. É isso aí, gente. E a gente tem a sensação que tá chegando ao final de mais uma análise 360. Mas não é uma sensação, não. A gente tá chegando, mas fica triste não. Daqui a pouco a gente volta também, em breve, com mais uma edição do nosso Análise 360. Se apareceu, já é sinal que você tem que se inscrever agora no nosso canal, lá aqui no nosso YouTube, tá? Aproveita, já dá aquele joinha no nosso vídeo. E eu tenho a sensação que o meu amigo Rodolfo Oliveira também tem agora a oportunidade com as suas considerações finais. E é com muita sensação, Fabiano, né? Sensacionalmente que eu me despeço aqui desse público sensacional. Sem sensacionalismo. Sem sensacionalismo, mas eu tenho uma sensação de que o nosso público crescente, em uma audiência qualificada, Fabiano, está apreciando o que a gente está fazendo aqui. Isso muito nos motiva. Vocês são o nosso combustível para seguir em frente, Sim. apesar de todas as dificuldades, e são muitas. O Diário 360 é uma equipe pequena, coesa, inúmeros desafios que a gente todos os dias enfrenta, mas quando eu boto a cabeça no travesseiro e lembro, Fabiano, que há do outro lado da tela pessoas tão qualificadas compartilhando e curtindo este conteúdo, aí o pagamento está feito. Então, muito obrigado a todos por acompanhar mais uma edição do Análise 360. Compartilhe esse conteúdo. Se não deu o joinha, porque eu tenho a sensação, você mesmo, eu tenho a sensação que você não deu ainda o joinha. Dê o joinha. E muito obrigado, Fabiano. Fiquem todos com Deus. E até a próxima edição deste programa, que eu tenho a sensação que vai ser fantástico, Fabiano. E eu tenho a certeza que você, na nossa grande audiência qualificada do Diário 360, sempre vai compartilhar. A gente fica por aqui, segue sempre a gente também nas redes sociais, está aqui. Você pode acompanhar também os nossos conteúdos. Combinado? Segue o Diário 360 em todas as plataformas e você vai acompanhar o nosso conteúdo. Tchau, tchau.